Os insetos mais perigosos do mundo. Eu conheci certa vez uma pessoa que colecionava insetos. São feinhos, fáceis de esmagar. Alguns são até simpáticos. Claro que eu não vou colecionar nem querer eles na minha casa. E não pense que estou falando contra os insetos não, tá? Eles têm sim sua importância para o meio ambiente. A questão é que mesmo eles sendo pequenos, podem ser muito perigosos. E é disso que vamos falar hoje. Esse é o Curiosidades do Mundo, eu sou Suzaene e vamos conhecer esses bichinhos e tudo o que eles podem fazer. Bom, e já que estamos falando em insetos, pousa seu dedo aí no like, se inscreve no canal. Eu vou te surpreender toda semana com conteúdo inacreditável. Perigosos. Eles podem ser muito perigosos. Mais perigosos que assustadores, pode ter certeza. Mesmo que tenham presas ou ferrões, ainda são pequenos e acabam parecendo fracos ou inofensivos. Mas eu te aconselho a ficar bem atento ao vídeo e a tomar cuidado com esses carinhas. Vou te mostrar os 7 insetos mais perigosos do mundo, então se prepare, porque você não vai acreditar. Carrapato estrela, também chamado de Amblyomma cagenense. É hoje que eu dou um nó na língua. O carrapato estrela é só mais uma das várias espécies de carrapatos e parasitas que existem e certamente você já deve ter visto ou ouvido falar deles. Muita gente até acha normal quando um carrapatinho fica agarrado e aí tem que tirar. Isso é porque ele é um parasita e necessita de um hospedeiro para sobreviver e procriar. E como um bom parasita, o carrapato estrela precisa do sangue de seu hospedeiro para sobreviver. E aqui surge o perigo. Ao se alimentar, o carrapato estrela acaba transmitindo alguns protozoários, que são aqueles micro-organismos. Também transmitem vírus e bactérias para o seu hospedeiro. É por esse motivo que o carrapato estrela está nessa lista. Ele é responsável por transmitir a temível febre maculosa. Carrapatinho danado esse, viu? A febre maculosa é uma doença que pode facilmente te matar. Ela é transmitida quando o carrapato que está infectado por uma bactéria, esse nome estranho que você está vendo aí no vídeo. Os sintomas são febre alta, muita dor de cabeça, dores no corpo em geral, manchas, geralmente na região da picada, dor nas vistas e calafrios. Segundo relatos, 4 em cada 10 pessoas que contraem a doença em estágio grave morrem. Agora, uma boa notícia. Não é todo carrapato que está infectado e é bem fácil reconhecer o carrapato estrela por seu tamanho e cor. Ele parece um feijão quando fica cheio de sangue. É melhor reconhecer antes dele ficar cheio com seu sangue, hein? Ele é encontrado em vacas, cavalos, capivaras e cachorros. Tome cuidado em locais como currais, beiras de rios e cuide bem de seu cachorro se ele ficar solto. Não vai deixar esse bichinho te derrubar, hein? Quando estiver em locais que possam ter carrapato, use um bom repelente e fique atento, principalmente com as pernas. Triatoma infestans. O nome é complicado, mas eu vou facilitar para você. Estamos falando do famoso barbeiro, um inseto muito conhecido e temido por várias pessoas. E existem várias espécies de barbeiro. E o que o torna perigoso? Ele é o responsável por transmitir o protozoário chamado Trypanosoma cruzi, o causador da doença de Chagas. Essa eu já ouvi falar desde criança e sempre tive muito medo. E não é para menos, em vários casos ela causa a morte, colocando o barbeiro entre os mais perigosos do mundo. Os sintomas da doença de Chagas podem ser fracos ou podem progredir até causar a morte da pessoa infectada. O mais comum são inflamações na pele, inchaços, febre alta, dor de cabeça, falta de ar e até problemas intestinais como vômitos e diarreia. Algumas pessoas podem ter a chamada fase crônica da doença, que pode durar muitos anos, passando até de décadas, podendo gerar sérios problemas cardíacos, resultando até na morte. Agora eu fiquei assustada, viu, gente? Bom, e você deve estar se perguntando, mas como o barbeiro transmite essa doença? Existem algumas formas e uma delas é a transmissão através da picada do inseto. Pode ser também através de sangue contaminado, como em transfusões,
ou da mãe para o bebê durante a gestação. Porém, a forma mais comum dela ser transmitida ultimamente é pela ingestão oral, comum ao comermos açaí e cana-de-açúcar, geralmente o caldo de cana. Mas atenção, isso não quer dizer que todo açaí ou caldo de cana seja contaminado, mas é bom sempre tomar um cuidado extra. Mosquito. Sabe quando você vai dormir em paz, querendo uma ótima noite de sono, tranquila depois de um dia longo? E quando tudo está perfeito, vem aquele zumbido que vai só se aproximando do seu ouvido? Aí você se levanta correndo para esmagar o bicho e não tem nada lá. Bom, já sabe de quem estou falando, né? É ele mesmo. O mosquito. Pernilongo, muriçoca, Aedes aegypti, chikungunya e qualquer nome que você usa aí aonde mora. Chato desse jeito, esse monte de nomes deve ser para ter mais chance de brigar com o bicho à noite, né? Apesar de parecerem pequenos e inofensivos, os mosquitos são os responsáveis por transmitir várias doenças. E algumas delas podem deixar sequelas nas pessoas ou até mesmo causar a morte, como por exemplo a dengue, a malária, a febre amarela e o Zika vírus e várias outras doenças. Pois é, o bichinho além de chato tem um cardápio variado de doenças. Existem casos de bebês que nascem com microcefalia, que é quando a cabeça é menor do que o tamanho ideal, e pode ser causado porque as mães foram contaminadas com o Zika vírus. A coisa é séria, não dá para subestimar o barulhinho do mosquito, que além de chato, é perigoso. Vespas asiáticas. Levar uma ferroada de uma abelha ou marimbondo não é nem um pouco agradável. Na verdade, é bem desconfortável e dolorido e eu já passei por isso. Contudo, você não correrá risco de vida, a não ser que seja altamente alérgico ou que receba muitas picadas, tipo ser pego por um enxame. Mas precisamos deixar uma coisa bem clara. As abelhas foram consideradas os seres vivos mais importantes do planeta por causa da polinização, então não matem as abelhas. Elas não são perigosas se você não as incomodar. Por isso é que vamos falar da terrível vespa asiática, também chamada de vespa assassina. Essa vespa, ao ferroar sua vítima, libera uma toxina tão potente que pode levar uma criança à morte rapidamente, além de também matar adultos que recebam mais de uma picada, mesmo não sendo alérgicos. Isso deve doer. Estima-se que dezenas de pessoas morram todos os anos na Ásia devido às picadas dessas vespas. E mesmo que a pessoa não morra com a picada, ela certamente vai sentir uma das maiores dores de sua vida. Felizmente no Brasil não existem vespas assassinas, somente seus primos, os marimbondos, que não matam, mas têm uma ferroada bem dolorida. E eu desejo do fundo do coração que você não seja pego por um deles. E reforçando, não maltrate as abelhas. Formiga Cabo Verde. A formiga é uma velha conhecida de todos nós. Esquecer um docinho, lá vem ela tomar posse. Mas não existem só essas não, são várias. No mundo existem cerca de 18 mil espécies, segundo a Fiocruz, sendo que só no Brasil existem cerca de 2.000 espécies. E se já não bastasse a grande quantidade de formigas aqui no país, o temível inseto da vez é a formiga Cabo Verde, também chamada por várias tribos da Amazônia brasileira de tocandira, tocanteira, tocaneira, entre vários outros nomes. O bicho é perigoso e ainda ganha um monte de nomes. E o que todos esses nomes têm em comum? O significado, que é nada mais, nada menos do que fere muito, devido à severa e grave dor que sua picada causa. Segundo relatos de vítimas, a dor demora de 12 a 24 horas para passar e ainda causa febre. A formiga Cabo Verde tem entre 18 e 25 milímetros, bem grandes se comparadas com as formiguinhas que aparecem aí na sua casa. E elas não são encontradas somente na Amazônia não, então tome cuidado. Mas pelo menos sua picada não chega a causar mortes. E como não mata, o renomado entomologista Justin Orwell Schmidt as incluiu entre os 1.000 insetos para poder levar sua picada a fim de classificá-las numa escala de 1 a 4, sendo a nota de nossa amiguinha 4. É isso mesmo que você entendeu. Este homem escolheu ser picado por 1.000 insetos para classificar a dor. Tá aí um trabalhinho estranho que eu não faria nunca. Lagarta cachorrinho.
Achar taturanas ou lagartas nas árvores ou vasos de plantas que vocês possuem em casa acaba sendo comum em determinadas épocas do ano. Algumas são até bonitinhas. Elas também podem ser conhecidas como embira, ambira, mandruvá, tromba de elefante, dependendo da região. Mas tem um nome que chama mais atenção: bicho que queima. Apesar de existirem várias espécies, uma se destaca devido à sua periculosidade. É a lagarta cachorrinho ou lagarta de fogo. Se você não a conhece, vai aí uma dica. Esses insetos se parecem com uma miniatura de cachorros bem mais peludos, lembrando inclusive um Lhasa apso, ou por conta das queimaduras que suas vítimas sofrem ao tocarem ou serem tocadas por esses pelinhos. Isso acontece porque elas possuem uma toxina altamente perigosa. Essas toxinas, além de queimar o local em que tocam, causam febre, inchaço e deixam o local bem avermelhado. Podem causar ínguas nas axilas e virilhas, além de vômito em alguns casos, sem falar na dor insuportável que você vai sentir. Algumas pessoas relatam que a dor pode durar por mais de 10 horas. Esses bichos adoram nos fazer sofrer por longos períodos, hein? Uma dica: se você for queimado por uma lagarta cachorrinho, jamais utilize álcool ou até mesmo pomadas para queimaduras. Isso pode piorar a situação. Deixe apenas cair água corrente no local e posteriormente utilize gelo. Oestridae. E por último, e não sendo menos importante, tá aqui o Oestridae. Ele é um inseto pertencente à família das moscas e seus fofinhos e delicados bebês são conhecidos popularmente como berne. Eu sempre tive nojo de ouvir falar nisso. O que a torna perigosa é que essa mosca tem o costume de colocar seus ovos dentro de feridas ou nas vísceras de alguns mamíferos, inclusive nos humanos. Suas larvas se desenvolvem ali e se alimentam da carne de seus hospedeiros. Em geral, as larvas do berne não matam, porém, podem causar uma doença chamada míase, uma doença produzida pela infestação de larvas de moscas em pele ou outros tecidos de animais. É bem nojento. Mas apesar do transtorno, você irá se curar. Então vou deixar 3 dicas muito importantes. A primeira: tenha muito cuidado com insetos. Fique atento, eles podem te causar muito transtorno e até mesmo tirar sua vida. Segunda dica: corre lá e deixa seu like e se inscreve no canal para você não perder nossos vídeos incríveis. E olha esse: as ilhas mais perigosas do mundo. Esses insetos vão parecer seus amigos se visitar uma dessas. E terceira dica: não mate as abelhas, precisamos delas. Nos vemos no próximo vídeo.